Bem-vindos ao programa Reflexões sobre saúde psicológica em tempos de pandemia. É uma parceria entre o município de Torres Vedras e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Hoje temos o tema da desinformação, dos boatos, e para falarmos sobre este tema temos o Dr. Tiago Pereira. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Marisa. Bem-vindo. Muito obrigado. À nossa casa. Tiago, o tema que nos traz cá é um tema bastante atual, portanto a desinformação, há um acréscimo de utilizadores de internet, nomeadamente das redes sociais. Tiago, hoje eu gostaria muito era de irmos falando um bocadinho deste tema, não fazermos aqui um questionário, mas se calhar irmos conversando, porque é um tema transversal ao país, não só em Torres Vedras, mas se calhar vamos focar aqui um bocadinho na nossa realidade, porque parece-me que nós, atualmente, pandemia também é um vírus e também se propaga à velocidade de uma desinformação, não é? Aqui em Torres Vedras, nós, felizmente, conseguimos ter um grande travão na propagação desta pandemia, contudo, na desinformação parece-nos sempre mais difícil que o vírus abrande e que não haja tantas fake news. Será que há aqui algum paralelismo? Será que podemos dar algum contributo e podemos ser melhores por forma a evitar esta propagação? Muito bem, Marisa. Antes de mais, quero agradecer muito a oportunidade que me dão e que me dá o município, mas que a Marisa também me dá para termos esta conversa, que creio que poderá ser útil enquanto uma conversa que possa despertar alguma reflexão sobre um tema que, como a Marisa dizia, de facto tem uma atualidade muito significativa. E essa atualidade tem que ver com um ponto que a Marisa tocava, que tem o grande crescente, e nos últimos anos, em particular na última década, de utilizadores das redes sociais, mas também um certo impacto que as redes sociais têm e que não é um impacto apenas negativo. Ou seja, nós vivemos, de facto, nos últimos meses, uma pandemia que nos alterou muito, muitas dinâmicas, enfim, do nosso comportamento e da forma como nós nos relacionamos, e as redes sociais, a digitalização mais no geral do nosso mundo, da nossa sociedade, quer nas questões da educação, quer nas questões do trabalho, foram muito úteis para ainda assim mantermos algum nível de ajustamento àquilo que eram as nossas necessidades e, portanto, as redes sociais e esta digitalização no geral também têm um papel muito positivo. Agora, como a Marisa dizia, de facto são instrumentos que têm, não têm apenas uma face, não é? Como se existissem duas moedas e tem muito este problema associado à desinformação ou às fake news e que, como a Marisa também dizia bem, tem uma grande associação àquilo que é um funcionamento tipo vírus, no sentido em que tem uma lógica de propagação, ou seja, tem uma lógica de permeabilidade das pessoas, ou seja, chegam a uma determinada pessoa e essa pessoa pode ser mais vulnerável àquela informação e, portanto, tomá-la mais como boa e propagá-la e, portanto, tem esta lógica de propagação entre todas e todos e, tal qual um vírus, não provocando uma doença direta física como o vírus do SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, provoca e tem um impacto também a vários níveis, que pode ser inclusivamente na sua saúde, mas tem impactos sociais, nas questões da coesão social e nas questões da confiança que são estabelecidas, que têm uma lógica muito parecida à questão do vírus, mas que, tal qual o vírus e a pandemia, pode ser controlada e talvez pudéssemos conversar um pouco sobre isso. Claro. Aqui a questão do controle, por exemplo, da pandemia, parece que nesta altura ficou mais controlada após a vacinação, portanto houve aqui uma inoculação. Esta inoculação poderá também associar-se, talvez, à desinformação ou ao combate à desinformação, está correto?
Está correto. Aliás, é uma das estratégias que mais tem sido estudada e trabalhada nos últimos tempos e já tem alguma evidência científica até bastante sólida de eficácia, mas eu acho que temos que recuar um pouco, porque, de facto, para terem surgido as vacinas relativamente ao vírus, ao SARS-CoV-2, foi necessário um processo de investigação muito significativo, ou seja, de perceber bem o que era o vírus, como é que o vírus provocava a doença, como é que se propagava, e aqui há exatamente a mesma coisa relativamente à desinformação, ou seja, antes da inoculação há uma dimensão de investigação e há aí um contributo que as pessoas e a ciência psicológica em particular, mas outras ciências também têm dado, de se perceber melhor porque é que algumas pessoas são mais vulneráveis à desinformação, ou seja, a tomam mais como boa, porque é que propagam mais, e isso é um ponto muito importante. E aí entram, por exemplo, questões associadas à vulnerabilidade psicológica, ou seja, as pessoas precisarem de mais alguma segurança, precisarem de respostas simples para coisas às vezes muito complexas, entra a ideia de bolhas e da forma como nós nos relacionamos em grupos e, portanto, estamos mais permeáveis e vamos transmitir e propagar essa informação. Entra também a forma como os algoritmos das redes sociais estão montados e a forma como esse desenvolvimento leva a que, muitas vezes, a desinformação que está mais associada às emoções ditas mais negativas, nomeadamente o ódio, a raiva ou o medo, se propaguem de uma forma mais rápida. E, portanto, isto é tudo uma componente de investigação que nos permite perceber quais são as causas, o que é que está a contribuir e quais são os impactos que depois tem nas pessoas. Depois, a seguir a isso, acho que há uma componente de literacia que também aconteceu relativamente à pandemia e que aqui também tem um papel importante, ou seja, o que nós também assistimos foi um movimento muito grande, aliás este programa trata isso, ou seja, é um programa de promoção da literacia em saúde psicológica em tempos de pandemia, aquilo que aqui nos reúne, e portanto esta dimensão da literacia é muito importante porque nos ajuda a compreender um pouco melhor como é que estas situações impactam em nós e dessa forma a cuidarmos de nós e a cuidarmos dos outros. E a literacia relativamente à área digital e à área da informação também é importante, ou seja, eu ter capacidade de olhar para a informação que é partilhada comigo e perceber um pouco melhor se as fontes são fidedignas ou não, como é que eu devo olhar para determinados pormenores de informação para perceber se a informação é verdadeira ou pode não ser verdadeira, isso tudo tem a ver com uma dimensão de literacia que também é muito importante no controle deste vírus de desinformação. Depois, como a Marisa dizia muito bem, há o princípio da inoculação. O que é isto de inoculação? Nós, para a pandemia, ou para este vírus do SARS-CoV-2, o que fazemos é basicamente introduzir, enfim, grosso modo, o vírus em momento controlado, ou estimular que o corpo desenvolva os anticorpos necessários, porque depois há vários tipos de vacinas, mas para basicamente controlarmos melhor e estarmos mais protegidos relativamente ao desenvolvimento da doença. Aqui acontece um pouco a mesma coisa com a desinformação. São oportunidades que se criam, muitas vezes, e a investigação está muito centrada nisso, através de jogos, e particularmente junto das crianças e dos jovens, em que elas são expostas de certa forma, controlada à desinformação. Por exemplo, um jogo muito conhecido é o Bad News Games, que basicamente o que faz é que as crianças e jovens são convidados a, num ambiente virtual, plataforma de Twitter ou de Facebook, criarem notícias falsas e aumentarem a sua reputação, mas também a sua credibilidade ou não, com base nas notícias falsas, e isso ajuda-os, nesse contexto, de uma forma controlada, a perceberem como é que funciona a desinformação e como é que ela se propaga, e isso, de certa forma, fará com que eles, quando saírem deste ambiente controlado do jogo e forem para as suas redes, conheçam melhor quando contactam com a desinformação e outras componentes, e, portanto, é outra forma que é, de facto, a inoculação de criar capacitação e de dar algum agenciamento às crianças e jovens em particular para lidarem com este fenómeno. E depois há um quarto aspecto que tem a ver com medidas mais restritivas, que nós também tivemos na pandemia, de contactos e outra componente. Aqui não é tanto de contactos, mas de facto há algum tipo de medidas, nomeadamente as questões dos limites de idade em determinadas plataformas, as questões da forma como o algoritmo das plataformas está construído, os fact-checks que começam a existir relativamente a algumas notícias, que são, de certa forma, algumas restrições que são introduzidas e que têm a mesma lógica de uma pandemia, de nós termos restrições a contactos, a horários de estabelecimentos, à utilização de determinadas proteções. E, portanto, de certa forma, de facto, há aqui uma ideia muito próxima daquilo que nós vivemos em pandemia,
porque há uma ideia também de crise e de uma crise social, no sentido em que isto impacta, aquilo que eu faço impacta nos outros e tem um impacto nos outros, claro. Que se associa muito à ideia daquilo que nós neste momento ainda vivemos, de uma forma mais controlada, mas ainda vivemos. Por falar em internet e no uso da internet pelas crianças e pelos jovens, deverá, portanto, haver, também não é novidade, um controlo e um cuidado redobrado neste uso e, portanto, esta inoculação com o uso de jogos também parece que há uma sensibilização para o efeito do uso da internet e muito concretamente, podemos dizer que a publicidade e tudo o que nós consultamos via internet, posteriormente é muito direcionada a nós. Portanto, quanto mais eu consultar sites de roupa, mais roupa me vai aparecer, não é? Se eu, porventura, começar a consultar sites menos fidedignos, possivelmente é essa a informação que me vai devolver num próximo acesso à internet. Sim, a Marisa toca um ponto muito importante que tem a ver com a questão da forma como nós fazemos a exposição das crianças e dos jovens a esta dimensão da tecnologia. É evidente que o controle e as restrições são importantes, mas acho que há um outro ponto que é importante, até de certa forma, dar um passo atrás, e que tem a ver com a questão da comunicação que nós conseguimos estabelecer com as crianças e os jovens. E isso é absolutamente protetor para qualquer destes fenómenos, ou seja, se houvesse algo que eu pudesse deixar, não gosto muito desta ideia mais de conselhos, mas de deixar enquanto reflexão, é uma ideia de que se nós tivermos canais de comunicação com as crianças e jovens que temos ao nosso cuidado ou que temos em relação, não digo só pais, ou pais, mães, ou cuidadores e cuidadoras, digo professores e professoras, ou no contexto da educação não formal, outros técnicos que trabalhem com crianças, é o estabelecimento da comunicação, ou seja, é dar a oportunidade para que as crianças e jovens tenham sempre uma possibilidade de alguma coisa que os desconforte ou que as desconforte poder ser comunicada com um adulto sem um receio de eu é que estava a fazer mal, de uma espécie de dupla culpabilização. E este é um ponto absolutamente essencial para nós podermos ajudar à proteção e, quando se identificam primeiros sinais, eles poderem ser, de certa forma, acautelados. Ora, estes primeiros sinais são importantes também quando há uma sensibilização, de facto, para aquilo que são as situações problemáticas e nós sabemos isto para futuro. A internet evoluiu e as redes, no geral, evoluíram muito nos últimos 10 anos, talvez 20 anos, se nós quisermos dar esse tempo, mas nós também sabemos que vai evoluir ainda mais nos próximos 10 ou 20 anos. E aquilo que a Marisa dizia, e que é bem verdade, que é alguma adaptação e adequação numa lógica quase de alfaiates em que personalizam as mensagens para que a mensagem tenha mais impacto em nós de acordo com aquilo que são as nossas escolhas, vai ser cada vez mais eficaz para o futuro e vai fazer com que, provavelmente, a Marisa, se navegar nas redes sociais e noutros espaços, seja alvo de publicidade consoante tenha filhos ou não tenha filhos de uma forma diferente e os seus filhos de uma forma diferente consoante a idade que tenham, o sexo que tenham, em termos de serem masculinos ou femininos, o tipo de gostos que tenham, o tipo de consultas que fizeram antes. E, portanto, esse processo de afinar da mensagem à criança e ao jovem, ao adulto ou à adulta, vai ser cada vez mais eficaz e nós estaremos sempre mais protegidos, enquanto cidadãos, numa escolha mais livre que possamos fazer, quanto mais consciência tivermos disso e quanto mais tivermos, basicamente, informação sobre esses processos acontecerem e isso garantir-nos liberdade de escolha e nos permitir também chegar a outra informação. E, portanto, esta é a boa notícia disto. Ao mesmo tempo, nós estamos também, de certa forma, e este é um momento em que isso está a acontecer, provavelmente há 20 anos seria difícil que estivéssemos aqui a ter esta conversa sobre este tema, é alertar-nos e podemos conversar sobre isto que está a acontecer, garantindo que mais pessoas estão mais despertas para este tipo de situações. Falámos em liberdade de escolha. Neste contexto, parece-me que a liberdade de escolha está condicionada de alguma forma, uma vez que parece haver mais tendência nas partilhas e nos acessos a informações mais negativas. Portanto,
e se me permite, eu falo um bocadinho do nosso trabalho. Portanto, nós, no dia-a-dia, procuramos, pelo menos, chegar a diversas famílias e, pelo menos, tentamos chegar a todas que nos pedem, de alguma forma, ajuda e damos sempre o nosso melhor e ainda damos espaço para partilharem aquilo que eventualmente poderia ser melhorado ou que não conseguimos aceder a esse pedido. De vez em quando há críticas negativas e ao haver uma crítica negativa, se por exemplo se for público, exemplo no Facebook, uma notícia no Facebook, essa notícia é partilhada reiteradamente e há ali um conjunto de pessoas que se parecem unir contra um alvo, que neste caso somos nós sabemos que não é nada particularmente connosco e temos consciência que o nosso trabalho é um trabalho isento e um trabalho feito com rigor e com critério, mas, não obstante, acabamos por ser um alvo desse grupo que às vezes nem tem relação connosco. Portanto, é um efeito da internet, sem dúvida. É um efeito, eu não diria tanto de internet, no caso que me está a referir, é um efeito da forma como algumas redes sociais em particular estão construídas e, de certa forma, a forma como essas redes sociais proporcionam muito que nós nos agrupemos em determinadas bolhas. Isso está bastante estudado. Basicamente são bolhas em que nós encontramos informação que de certa forma confirma aquilo que são as nossas crenças e a nossa ideia e vamos criando grupos que vão sendo muito fechados e que se caracterizam exatamente por se encerrarem face a outros. Ou seja, criam uma lógica de nós e de outras e de outros e muitas vezes juntam pessoas que nem sequer têm nada a ver umas com as outras, em termos de interesse, em termos de preferências, até em termos de conhecimento, mas juntam-nas apenas porque esse grupo está, de certa forma, contra qualquer coisa que ambas as pessoas são contra. E, portanto, tem esta lógica de nós e dos outros e isso gera os fenómenos que a Marisa está a descrever e que são fenómenos, um desafio do ponto de vista da forma como nós podemos lidar com eles, porque depois acresce a ideia de a propagação da informação ser muito mais rápida quando ela está associada a uma ideia mais negativa e traz coisas mais profundas, raivas, ódios e outras componentes e, portanto, junta muitas vezes pessoas que se unem exatamente por isso. De um outro ponto de vista, de certa forma, também são utilizadas em alguns contextos como elementos mais de agregação de pessoas para a participação pública e para outra componente quando são utilizados com outro fim. E, portanto, também creio que teremos que sempre ver isto por esta perspectiva, tendo nós o cuidado de perceber que os processos de participação cívica e de avaliação, por exemplo, de políticas públicas pelas pessoas são muito, muito importantes, mas não podem viver apenas daquilo que são dimensões de redes sociais ou outras componentes, porque aí há um conjunto de vieses que são acentuados, vieses humanos que são acentuados por aquilo que são os algoritmos e a forma como são projetadas essas informações que levam a este tipo de situações, como a Marisa refere. Como é que podemos não polarizar? Portanto, já que temos tanto nós e os outros, como é que podemos tomar outro caminho? Essa é aquela pergunta, enfim, que eu adorava ter uma resposta, porque provavelmente se tivesse a resposta absolutamente correta, uma parte, pelo menos, desta conversa talvez não fosse necessária, porque é de facto, provavelmente para o futuro uma das respostas que mais nos devíamos, enfim, de certa forma envolver em encontrar caminhos. Eu acho, ou seja, penso que há alguns fatores que nos podem proteger nesse sentido. E um deles tem que ver com um debate que se tem que fazer, do meu ponto de vista, que tem que ver com a dimensão da regulação de algum funcionamento dos algoritmos das redes sociais. Acho que é impossível que nós não o façamos, tendo em consideração o impacto que algumas situações já têm em processos eleitorais e em processos de decisão e, portanto, acho que é importantíssimo que se debata, não retirando a liberdade e que se tenha algum cuidado nesse debate, mas acho que se tem que pensar exatamente sobre isso e sobre a forma como, de facto, as redes estão construídas também para potenciarem esse tipo de fenómenos. Mas esses fenómenos não são exclusivos das redes, esses fenómenos acontecem no nosso bairro, às vezes na nossa freguesia,
às vezes na nossa cidade, independentemente das redes sociais. E aí há dois pontos muito importantes. Um deles tem que ver com um conceito que é, para mim, chave, que é a ideia da confiança que nós podemos ter desde logo em nós, de certa forma nas outras e nos outros e nas instituições. E essa confiança está muito dependente daquilo que é a nossa saúde mental e da nossa saúde psicológica, ou seja, pessoas mais vulneráveis deste ponto de vista e com algumas maiores vulnerabilidades terão sempre muito mais dificuldade desde logo a confiar em si e, portanto, a confiar nos outros. E terão sempre uma atitude muito maior de julgamento, de procura de culpabilização. Há uma frase célebre do Mário de Sá Carneiro num livro escrito há mais de 100 anos, que se chama Loucura, que diz que quando uma ideia fixa entra dentro de um cérebro doente, é muito difícil retirar essa fixação. E eu acho que isto é muito evidente para toda a gente. De facto, quando a pessoa não está bem, tem uma fixação em determinada ideia e isso é muito difícil de mudar, e a procura da culpabilização dos outros por vezes acontece muito. E, portanto, desde logo, as questões da saúde, a psicológica e as questões da confiança. Um segundo ponto é nós não contribuirmos para este nós e para os outros. Ou seja, a melhor forma de criar um espaço de entendimento é criar uma ponte. E muitas vezes nós também, de certa forma, cortamos com as pessoas que têm uma informação ou têm uma crença diferente da nossa. E aqui o apelo é muito nós tentarmos, de certa forma, empatizar com estas pessoas, mesmo não concordando com o que dizem, tentando perceber porque é que o dizem dessa forma, porque é que o estão a fazer dessa forma e criando algumas pontes de comunicação que permitam aproximar criar relação e uma relação que permita que alguma mudança se possa processar. Isso, por exemplo, na questão da desinformação é absolutamente essencial. É nós não criarmos uma barreira, não clivarmos mais, porque se estivermos a clivar mais só vamos estar a reforçar mais essa ideia ou essa teoria, às vezes mais conspirativa. É tentarmos perceber porque é que ela existe, porque é que as pessoas acreditam naquela informação, porque é que as pessoas partilham aquela informação e tentar, com base nisso, reduzir as barreiras, os obstáculos que se colocam a mudar, porque temos que ter isto bastante presente. A certa altura, aquilo que nós acreditamos torna-se identitário em nós. E se eu, por exemplo, só para dar um exemplo agora muito comum, integrasse, que não é o caso, mas integrasse um movimento mais anti-vacinas, mesmo que me demonstrassem que as vacinas são muito importantes, a certa altura é difícil que eu assuma perante aquelas pessoas que, afinal, se calhar eu não estava correto, estava enganado e passo para o outro grupo, entre muitas aspas. E, portanto, estes canais de comunicação que possam reduzir os obstáculos são muito importantes e partem, desde logo, por nós validarmos, de certa forma, porque é que a pessoa pensa daquela forma e não tratarmos tudo da mesma forma, ou seja, não tratarmos como anti-vacinas pessoas que têm dúvidas, às vezes legítimas, sobre como é que funciona o processo e, portanto, manter canais de comunicação com estes dois grupos. Lá está, se calhar é um bocadinho como o que falámos há bocadinho, capacitar com mais informação, não é? Portanto, não assumir um papel de oposição contra aquela informação, ou desinformação no caso, e, paralelamente, criar uma forma de introduzir a informação que é fidedigna e trabalharmos assim esta questão da desinformação, não é? Sem dúvida. Aliás, há alguns anos foi muito mediatizado um artigo de opinião que foi escrito e que tratava uma lei económica, que era a lei de Gresham, que relaciona... Diz que basicamente a má moeda pode expulsar a boa moeda e é uma questão interessante deste ponto de vista daquilo que pode ser má informação e a boa informação e o papel que a boa informação deve ter a ocupar o espaço que, se não for ocupado, vem a má informação. Ainda muito recentemente me perguntavam se fazia sentido que nós tivéssemos acesso aos dados diários do número de pessoas infectadas e eu o que tentei dizer é que, independentemente de fazer sentido ou não, nós temos que ter sempre presente que se esses dados oficiais não fossem dados, provavelmente seriam dados ou encontrados outros dados que provavelmente ocupariam esse espaço, porque haveria imediatamente esse movimento. E, portanto, temos que ter isto presente. E um segundo ponto é
que tudo o que nós temos estado a falar, nomeadamente a forma como a personalização das mensagens já é feita, aquela lógica de, por exemplo, que a Netflix utiliza quando lança uma série nova enfim, no House of Cards, por exemplo, isso foi muito debatido, como é que cria trailers diferentes para diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, para as mulheres, para a Marisa, se lhe chegou essa série, chegou-lhe com um trailer, e provavelmente a mim chegou-me com um outro trailer, quem tinha visto a série, o original do Reino Unido, chegou com um outro trailer, e portanto, com a forma como a mensagem é personalizada de acordo com o tipo de pessoa, pode ser utilizada aqui também pelo bem, ou seja, entre aspas, numa simplificação, claro está, é a forma como nós também nos organizamos para também, de certa forma, personalizarmos as mensagens que são a boa informação para que essas mensagens cheguem mais às pessoas. E isto não é tanto feito, ou seja, é muito mais feito no marketing para vender um determinado produto, é muito feito nas fake news para tentar criar um determinado incidente numa campanha eleitoral, ou foi muito utilizado no Brexit, foi utilizado na campanha nos Estados Unidos, mas é muito pouco utilizado, por exemplo, em políticas públicas, para quando nós estamos a querer, por exemplo, na área do emprego, promover a empregabilidade de um determinado grupo populacional ou de um determinado conjunto de pessoas que está numa medida de apoio de emprego, nós temos muito pouca utilização deste conhecimento para personalizar mensagens que gerem determinados comportamentos. E, portanto, o desafio também que surge deste tipo de utilização é como é que nós podemos também, de certa forma, utilizar este conhecimento e utilizar estes recursos pelo bem e pelo bem comum e pela coesão social e pela equidade e, portanto, nesse ponto de vista das políticas públicas. Porque tendencialmente há a partilha das informações mais negativas, são aquelas que maior impacto têm no ser humano, desencadeiam as emoções básicas mais negativas que nos leva depois Sim, a partilhar. Porque vivem, lá está, porque vivem das emoções negativas, mas o desafio que aqui se coloca é, de certa forma, como é que nós podemos, de facto, utilizar o conjunto de conhecimento que já existe para, independentemente de não viver das emoções negativas, conseguirmos ter uma mensagem em determinadas situações que seja mais personalizada para as pessoas com quem nós queremos comunicar um determinado apoio que exista ou um determinado comportamento a que querem aderir. Isso falou-se também muito na questão da pandemia, da forma como nós deveríamos personalizar mais a comunicação para diferentes grupos que precisavam de comunicação de forma diferente, claro. Como é que essa comunicação era mais próxima das pessoas, como é que criava significado, como é que também, de certa forma, envolvia uma componente emocional também associada às pessoas. E esse é de facto o desafio, é utilizarmos também esse conhecimento para o bem comum. Uma vez que há uma relação tão estreita na propagação das fake news, como na propagação de um vírus, atualmente estamos a viver a pandemia, que lição é que podemos tirar desta nossa vivência tão diferente, que foi ao longo destes últimos tempos, para este tema tão atual, que possivelmente terá muito mais por explorar? Bom, essa é uma boa questão. Eu não gosto particularmente de alguma dialética entre ganhos e perdas numa pandemia como aquela que vivemos, como tanta gente que sofreu tanto. E, portanto, eu não acho que haja ganhos possíveis quando houve tanto sofrimento e ainda há tanto sofrimento e tanta perda. Em todo caso, creio que quando olharmos daqui a alguns anos para trás e pensarmos um pouco o que nos aconteceu, creio que todas e todos vamos ter alguma consciência de que vivemos um momento em que apenas em grupo podemos responder a esta situação, em que mais do que o mero comportamento individual, nomeadamente até de certa forma de proteção, aquilo que se falava dos comportamentos para a saúde, por si só não eram suficientes e foi necessário também ter uma dimensão mais pró-social em termos de comportamento, numa ideia de estarmos todos a viver um grande desafio e só conjuntamente o podermos enfrentar. E eu acho que para a desinformação é um bocadinho a mesma lógica, ou seja, acho que todas e todos temos de ter consciência que em qualquer momento da nossa vida vamos poder estar suscetíveis a ser impactados pela desinformação, mas também de certa forma a partilhar desinformação e, portanto, isso teremos que ter cuidado. E todas e todos temos de ter consciência que isso pode impactar em nós, mas também pode impactar nos outros e, portanto, nos dar uma lógica de maior confiança, de maior grupo, da importância da coesão social.
E isso, de certa forma, pode ser relevante para aquilo que nós vamos enfrentar daqui a algum tempo, aliás, ou de certa forma que até já estamos a enfrentar no presente. Mas as crises que se anunciam, em particular a crise climática, para dar um exemplo, mas a crise das migrações, da demografia, alguma crise do bem-estar, são tudo crises que nos vão convocar para uma resposta coletiva, que deve assentar na confiança e na coesão social e, portanto, deste ponto de vista, deve assentar numa dimensão mais social, que é absolutamente fundamental que mantenhamos. E, portanto, a minha expectativa é que desta pandemia possamos retirar um pouco esta lição e que a possamos adotar para as questões da desinformação, numa ideia de que todas e todos podemos fazer alguma coisa para mitigar e para prevenir este problema, que é um problema que nos impacta a nós, mas impacta a todos e que só pode ser resolvido de uma forma conjunta e integrada e assente nesta dimensão da confiança em nós, nos outros e nas instituições, que aliás permitiu, por exemplo, que nós tivéssemos o processo de vacinação que tivemos em Portugal. Obrigada, Tiago. Muito obrigado.